Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, é autor de mais de 400 livros. É uma produção literária, sim, Monumental. mas a parte mais desconcertante dessa história toda é que ele sempre afirmou, com toda a convicção, que não escreveu uma única linha. Aham. A frase dele era famosa, né? Famosíssima. Eles escreveram. Ele se referiu aos autores que, segundo ele, ditavam tudo do plano espiritual. E olha, dentro desse universo gigantesco existe um segmento que talvez seja o mais potente, o mais emocionalmente carregado de todos. As chamadas cartas familiares ou cartas consoladoras. Isso. Elas não são só textos, elas se tornaram um fenômeno cultural, religioso, que marcou o Brasil de uma forma muito, muito profunda. Exatamente. E para a gente destrinchar esse fenômeno, hoje a nossa análise vai se apoiar em duas fontes que olham para isso de ângulos completamente diferentes. Certo. E de um lado, a gente tem uma dissertação de mestrado que faz uma análise semiótica, quase cirúrgica, da linguagem, da estrutura dessas cartas. Uma visão bem acadêmica. E do outro, um livro de relatos, de casos, que oferece uma perspectiva mais pessoal, né? Baseada na fé, na experiência vivida. Então, a nossa missão aqui é fazer a anatomia desse fenômeno. Tentar entender o que eram essas cartas, como elas eram produzidas naquelas sessões públicas lotadas. E por que elas ganharam uma importância tão grande, a ponto de, pasmem, serem usadas como prova em tribunais. É isso aí. É uma investigação sobre a engenharia de um dos maiores acontecimentos da espiritualidade brasileira. Para começar, vamos pintar o cenário. O Brasil é, de longe, o maior país espírita do mundo. Disparado. São milhões de adeptos e um número ainda maior de simpatizantes. E nesse contexto, o Chico Xavier não era só um médium, ele era uma instituição. Uma instituição. Caravanas de ônibus vindas de todos os cantos do país peregrinavam até Uberaba, lá em Minas Gerais. E o que essas pessoas todas buscavam? Uma palavra. Uma mensagem. Elas iam para sessões públicas na esperança de receber uma dessas cartas consoladoras. Eram textos psicografados, na imensa maioria das vezes, de jovens que tinham falecido e que estariam escrevendo para os pais, para os irmãos, cônjuges. Uma tentativa de ponte, né? Uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E elas cumpriam uma dupla função muito clara, não é? Por um lado, o consolo. A tentativa de aplacar a dor mais terrível que existe, a do luto. Com certeza. Mas, por outro lado, existia um papel didático muito forte. Ah, sim. Exatamente. Cada carta era tipo uma pílula de doutrina espírita. Elas reforçavam conceitos como a imortalidade da alma, a ideia da morte como uma passagem, não um fim. E a superação da dor como aprendizado. Isso, como uma etapa necessária para a evolução espiritual. O consolo pessoal vinha embalado numa lição universal, sabe? E o processo de criação, a psicografia em si, era um espetáculo. As fontes descrevem o ritual de forma muito vívida. Eram sessões públicas semanais num centro espírita lotado. O Chico se sentava numa mesa simples, diante de uma plateia de centenas de pessoas. Pessoas ansiosas, enlutadas. Imagina o silêncio. O silêncio era absoluto. Ele entrava num estado que os relatos descrevem como um transe, cobria os olhos com uma das mãos e com a outra começava a escrever numa velocidade alucinante, usando um simples lápis. Tinha uma equipe de auxiliares do lado dele cuja única função era trocar os lápis quando a ponta quebrava e retirar as folhas de papel já preenchidas. Era uma produção frenética. Muito. E o clímax da noite vinha no final. O próprio Chico, ainda visivelmente exausto, pegava aquele maço de cartas e começava a ler em voz alta, uma por uma. E aí vinha a pergunta, né? A família de fulano de tal se encontra presente? Era um momento de uma tensão e uma emoção extremas. Imagina a cena. Centenas de pessoas, cada uma com a sua dor, esperando ouvir o nome de um ente querido. E quando uma família se identificava, a catarse era coletiva. Isso me faz pensar. Essas sessões eram um evento de massa, com uma carga emocional gigantesca. O que
O que exatamente tinha no texto dessas cartas que conseguia cortar todo esse ruído e conectar de forma tão íntima, tão pessoal, com alguém no meio daquela multidão? Então, o que é fascinante aqui, e a análise semiótica da dissertação acadêmica é brilhante nisso, é a identificação do que os pesquisadores chamam de ethos dual e ambíguo. Ethos dual e ambíguo. É um nome técnico para uma ideia poderosa. As cartas não têm uma voz única. Elas são uma fusão de duas identidades, duas vozes falando ao mesmo tempo no mesmo texto. Espera, como assim duas vozes? Como isso funcionava na prática sensual esquizofrênico? Uma hora é um jovem falando gíria, na outra é um professor de moral. As pessoas não achavam isso estranho. Pois é. É aí que está a genialidade da construção do texto. A primeira voz é a do jovem que faleceu. Essa identidade é construída com um registro extremamente informal, coloquial. Certo. Ela usa gírias da época, apelidos que só a família conhecia, menciona piadas internas, memórias específicas, detalhes que criam um efeito de reconhecimento imediato. É a isca. É o que faz a mãe pensar, é o meu filho. Ninguém mais saberia disso. Ok, essa é a voz que estabelece a identidade, a conexão pessoal. E a segunda voz? A segunda voz é a da doutrina espírita. E ela é o oposto da primeira. O registro é formal, professoral, por vezes até um pouco rebuscado. Ah. É essa voz que entra para dar as lições de moral, explicar como é a vida no plano espiritual, citar passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então uma carta podia começar com "E aí, véi, tudo em cima?", direto dos anos 70, e terminar com uma reflexão sobre a necessidade da resignação perante os desígnios divinos. Exatamente isso. É quase uma engenharia de persuasão. A carta te fisga com o que é inegavelmente pessoal, algo que só a família saberia, e uma vez que essa conexão de confiança estabelecida, ela entrega a mensagem que a doutrina quer passar. Perfeito. A dissertação analisa alguns casos que ilustram isso de forma muito clara. O autor espiritual Augusto César Neto, por exemplo. Certo. As primeiras cartas dele são mais formais, quase tímidas. Com o tempo, ele vai se soltando, usando gírias para falar com os amigos. É uma evolução que espelha um processo de adaptação. E tem o caso do Jair presente, que é ainda mais marcante. Em vida, ele era descrito como um sujeito extrovertido, brincalhão. E as cartas atribuídas a ele são um reflexo perfeito disso. Cheias de gírias, expressões típicas da juventude dos anos 70. Para a família, ler aquilo era como ouvir a voz dele de novo. A identificação era imediata e avassaladora. E além do estilo, existem temas que se repetem, né? Criando um padrão narrativo. Sim, quase todos os autores descrevem uma confusão inicial após a morte. Falam em mente nublada, uma névoa de lágrimas. E depois? Depois, narram um período de acolhimento e aprendizado em colônias espirituais, e muito frequentemente eles se tornam mensageiros de outros espíritos, transmitindo recados de quem ainda não teria condições de escrever. E essa construção de verdade era tão poderosa que ela acabou vazando para fora do centro espírita e foi parar num lugar totalmente inesperado, o tribunal. Sim, e esse é um dos capítulos mais polêmicos e fascinantes desse fenômeno. Entre 1976 e 1982, cartas psicografadas pelo Chico Xavier foram anexadas como prova de defesa em pelo menos 4 processos de homicídio. 4. A tese era de que a própria vítima, do além, estaria inocentando o réu. Imagina o impacto disso. Não estamos falando de um caso isolado. Foram 4 julgamentos, alguns de grande repercussão na época, onde o advogado de defesa sobe ao pódio e lê para o júri uma carta supostamente vinda do morto. Isso deve ter gerado um debate jurídico e ético gigantesco no país. Com certeza. E, naturalmente, essa exposição toda trouxe consigo uma pressão por verificação. Se essas cartas podiam inocentar alguém de um crime, então a sua autenticidade precisava ser investigada. Claro. 2 dessas investigações, embora não acadêmicas, são muito citadas nas fontes. A primeira, de 1974, foi um estudo estatístico da Associação Médico Espírita de São Paulo,
que analisou 45 cartas. E os achados foram impressionantes. Eles identificaram estilos de escrita muito peculiares para cada autor, com frases e vícios de linguagem característicos. E as assinaturas? Em mais de um terço dos casos, 35,6% para ser exato, as assinaturas nas cartas foram consideradas idênticas às que os falecidos usavam em vida. Uau! Fora a quantidade de informações de conhecimento restrito. Nomes de parentes, apelidos, detalhes de eventos familiares. A segunda investigação, de 1991, foi ainda mais específica e causou mais barulho. Um perito judicial renomado, especialista em grafoscopia, chamado Carlos Perandrea, fez uma análise comparativa. O que ele comparou? Ele pegou uma carta psicografada em italiano, atribuída a uma senhora chamada Hilda Máscaro Saulo, e a comparou com um cartão de Natal que ela havia escrito em vida. E a conclusão dele foi: surpreendente, para dizer o mínimo. Perandrea concluiu que a caligrafia da carta psicografada apresentava características gráficas de gênese tanto da falecida Hilda quanto do próprio médium, Chico Xavier. Nossa, então a caligrafia em si era uma fusão? Exato. Isso é muito mais estranho e fascinante do que eu imaginava. A prova da tal voz dupla estaria literalmente na tinta. É como se duas pessoas estivessem segurando a mesma caneta. É uma interpretação possível. Isso nos leva de volta à análise semiótica. A questão deixa de ser apenas isso é verdadeiro ou falso, e passa a ser como esse texto cria a sensação de que é verdadeiro. Entendi. O que a dissertação mostra é que as cartas usam uma ancoragem na realidade muito forte. Elas estão repletas de nomes de lugares, datas exatas, nomes completos de pessoas. Mas isso não depende de a pessoa já querer acreditar? Para um cético, um apelido íntimo poderia ser visto como uma informação bem pesquisada, não uma prova espiritual. Sim, mas Esse contrato de confiança só funciona para quem já está convertido. essa é a questão central. O que a análise chama de contrato de veredicção é exatamente isso. Um acordo tácito entre o texto e o leitor. Ao apresentar um dado que o leitor sabe ser irrefutavelmente verdadeiro, Um apelido, uma lembrança. isso, a lembrança de uma conversa, o texto ganha credibilidade para todo o resto da mensagem, incluindo a parte doutrinária. É como se dissesse: você sabe que isso é verdade, então confia no resto que eu vou te contar. É um mecanismo de persuasão potentíssimo, Especialmente para alguém fragilizado pelo luto. principalmente. E há um caso documentado em uma das nossas fontes que parece ser a síntese perfeita de todos esses elementos em ação. O chamado caso Irineu. Ah, sim, esse caso é emblemático. Aconteceu em 1975, numa carta psicografada atribuída àquele mesmo jovem brincalhão, o Jair Presente. Ele de repente interrompe sua mensagem pessoal para dar um recado de outro rapaz. Um rapaz que ninguém conhecia. Ninguém ali na sessão conhecia. Um tal de Irineu Leite da Silva. E não era um recado vago, né? A carta era incrivelmente específica. Nada vaga. Jair Presente informa o nome completo de Irineu, o nome dos pais dele, Sérgio e Rita, e até o local exato onde ele teria sido enterrado, cemitério Parque Flamboyante, na cidade de Campinas. E a irmã do Jair, Sueli, que recebia as cartas, ficou intrigadíssima. E decidiu investigar. Decidiu. Ela pega o telefone e liga para a administração do cemitério em Campinas. Pede para verificarem se havia algum Irineu Leite da Silva sepultado lá. E a resposta? Negativa. O funcionário foi taxativo. Não havia nenhum registro com esse nome em seus livros. O que parecia um erro grosseiro, né? Uma falha que colocava toda a mensagem em xeque. Exato. Mas ela não desistiu. Não. Algo lhe dizia para continuar. Ela começou a pesquisar edições antigas de jornais de Campinas, nos arquivos da cidade, e, depois de muita procura, no jornal Correio Popular, ela encontra a nota de falecimento. E lá estavam os dados. Todos os dados, batendo perfeitamente com a carta. Irineu Leite da Silva, filho de Sérgio e Rita, sepultamento realizado no cemitério Parque Flamboyant. Uau! Com o recorte do jornal em mãos, ela deve ter voltado ao cemitério. Exatamente, ela foi falar com o administrador, que, incrédulo, concordou em reexaminar os livros de registro manualmente,
página por página, e foi aí que a reviravolta aconteceu. Eles encontraram. Encontraram o registro. Havia um erro de grafia, um simples erro de digitação do funcionário da época. Não me diga. O nome no livro do cemitério estava anotado como Pirineu Leite da Silva, com P. Pirineu. E não Irineu, com I. A busca inicial no sistema não encontrou nada por causa de uma única letra trocada. A informação na carta psicografada estava mais precisa que o registro oficial do cartório. Que loucura. Então a comunicação espiritual foi mais precisa que a burocracia. Isso é o tipo de história que desafia qualquer explicação fácil. E o mais interessante é como essa história é contada no livro que a publicou. O editor não se limita a narrar o caso, ele reproduz os documentos como provas. Ah, ele mostra os documentos? Sim, o recorte do jornal, a cópia da certidão de óbito e, um mais impactante de tudo, a foto da página do livro do cemitério, mostrando o nome Pirineu riscado e o nome Irineu corrigido à mão ao lado. É a construção do efeito de verdade levado ao nível máximo. Ele não está só contando uma história, está apresentando um dossiê. Exato. Para o leitor, especialmente aquele predisposto a acreditar, o argumento se torna quase irrefutável. A anedota vira documento. Precisamente. Ele condiciona o entendimento do fato, a aceitação da premissa espírita, transformando um caso surpreendente num pilar de sustentação para a veracidade de todo o fenômeno. É uma estratégia narrativa muito eficaz. Então, depois de tudo isso, o que podemos concluir? Fica claro que o fenômeno das cartas de Chico Xavier é incrivelmente complexo. É, ao mesmo tempo, um ato de consolo privado para uma família em luto, uma ferramenta de proselitismo para uma doutrina religiosa e um objeto cultural riquíssimo para análise. Sem dúvida. E a chave para o seu poder parece estar nessa estrutura única, que mistura o íntimo com o universal, o informal com o professoral. Sem dúvida. E para além da discussão sobre a origem dessas cartas, se mediúnica, psicológica ou outra coisa, o que temos são peças de linguagem de uma construção primorosa. Elas foram projetadas para gerar confiança, adesão e um profundo efeito de realidade em seus leitores. A combinação do detalhe que só você conhece com a lição moral que serve para todos. Cria uma mensagem que é ao mesmo tempo intransferivelmente pessoal e absolutamente transcendente. A análise acadêmica aponta para esse ethos dual, essa sobreposição de vozes, a voz do jovem que partiu e a voz do médium ou da doutrina. Independentemente da verdadeira fonte do texto, a pergunta que fica para reflexão é: o que a necessidade que temos dessa voz dupla, que ao mesmo tempo intimamente pessoal e espiritualmente autoritária, nos revela sobre a natureza do luto e a busca incessante do ser humano por significado diante do abismo da perda?